O Guarani, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 4. Ceci. Poucas horas depois que Loredano fora admitido na casa de Dom Antônio de Maris, Cecília, chegando à janela do seu quarto, viu, do lado oposto do rochedo, Peri, que a olhava com uma admiração ardente. O pobre índio, tímido e esquivo, não se animava a chegar-se à casa, senão quando via de longe a Dom Antônio de Maris passeando sobre a esplanada. Adivinhava que naquela habitação só o coração nobre do velho fidalgo sentia por ele alguma estima. Havia 4 dias que o selvagem não aparecia. Dom Antônio supunha já que ele tivesse voltado com sua tribo para os lugares onde vivia e que só deixara para fazer a guerra aos índios e portugueses. A nação Goitacá dominava todo o território entre o Cabo de São Tomé e o Cabo Frio. Era um povo guerreiro, valente, destemido, que por diversas vezes fizera sentir aos conquistadores a força de suas armas. Tinha arrasado completamente a colônia da Paraíba, fundada por Pero de Góis, e depois de um assédio de 6 meses, conseguira destruir igualmente a colônia de Vitória, fundada no Espírito Santo por Vasco Fernandes Coutinho. Voltemos dessa pequena digressão histórica ao nosso herói. O primeiro movimento de Cecília, vendo o índio fora de susto, fugira insensivelmente da janela. Mas o seu bom coração irritou-se contra esse receio e disse-lhe que ela não tinha que temer do homem que lhe salvara a vida. Lembrou-se que era ser má e ingrata pagar a dedicação que o índio lhe mostrava, deixando-lhe ver a repugnância que lhe inspirava. Venceu, pois, a timidez e assentou de fazer um sacrifício ao reconhecimento e gratidão que devia ao selvagem. Chegou à janela. Fez com a mão alva e graciosa um gesto, dizendo a Peri que se aproximasse. O índio, não se contendo de alegria, correu para casa, enquanto Cecília ia ter com seu pai, e dizia-lhe: "Vim de ver, Peri, que chega meu pai." "Ah, ainda bem!" respondeu o fidalgo. E, acompanhando sua filha, Dom Antônio foi ao encontro do índio que já subia a esplanada. Peri trazia um pequeno cofo, tecido com extraordinária delicadeza, feito de palha muito alva, todo rendado. Por entre o crivo que formavam os fios, ouviam-se uns chilidos fracos e um rumor ligeiro que faziam os pequenos habitantes desse ninho gracioso. O índio ajoelhou aos pés de Cecília, sem animar-se a levantar os olhos para ela. Apresentou-lhe o cabaz de palha. Abrindo a tampa, a menina assustou-se, mas sorriu. Um enxame de beija-flores esvoaçava dentro. Alguns conseguiram escapar-se. Destes, um veio aninhar-se no seu seio.
O outro começou a voltejar em torno de sua cabeça loura, como se tomasse a sua boquinha rosada por um fruto. A menina admirava essas avezinhas brilhantes, umas escarlates, outras azuis e verdes, mas todas de reflexos dourados e formas mimosas e delicadas. Vendo-se esses íris animados, acredita-se que a natureza os criou com um sorriso, para viverem de pólen e de mel, e para brilharem no ar como as flores na terra e as estrelas no céu. Quando Cecília se cansou de admirá-los, tomou-os um por um, beijou-os, aqueceu-os no seio e sentiu não ser uma flor bela e perfumada para que eles a beijassem também e esvoaçassem constantemente em torno dela. Peri olhava e era feliz. Pela primeira vez, depois que a salvara, tinha sabido fazer uma coisa que trouxera um sorriso de prazer aos lábios da senhora. Entretanto, apesar dessa felicidade que sentia interiormente, era fácil de ver que o índio estava triste. Ele chegou-se para Dom Antônio de Maris e disse-lhe: Peri vai partir. Ah, disse o fidalgo, voltas aos teus campos? Sim, Peri volta à terra que cobre os ossos de Arari. Dom Antônio encheu o índio de presentes dados em seu nome e em nome de sua filha. Perguntai a ele por que razão parte e nos deixa, meu pai, disse Cecília. O fidalgo traduziu a pergunta. Porque a senhora não precisa de Peri, e Peri deve acompanhar sua mãe e seus irmãos. E se a pedra quiser fazer mal à senhora, quem a defenderá? Perguntou a menina, sorrindo e fazendo alusão à narração do índio. Ouvindo dos lábios de Dom Antônio a pergunta, o selvagem não soube o que responder, porque lhe lembrava um pensamento que já tinha passado por seu espírito. Temia que, na sua ausência, a menina corresse um perigo e ele não estivesse junto dela para salvá-la. Se a senhora manda, disse enfim, Peri fica. Cecília, apenas seu pai lhe traduziu a resposta do índio, riu-se daquela cega obediência. Mas era mulher. Um átomo de vaidade dormia no fundo do seu coração de moça. Ver aquela alma selvagem, livre como as aves que planavam no ar, ou como os rios que corriam na várzea. Aquela natureza forte e vigorosa que fazia prodígios de força e coragem. Aquela vontade indomável, como a torrente que se precipita do alto da serra, prostrar-se a seus pés, submissa, vencida, escrava. Era preciso que não fosse mulher para não sentir o orgulho de dominar essa organização e brincar com a força, obrigando-a a curvar-se diante do seu olhar. As mulheres têm isso de particular. Reconhecendo-se fracas, a sua maior ambição é reinar pelo ímã dessa mesma fraqueza, sobre tudo o que é forte, grande e superior a elas. Não amam a inteligência, a coragem,
o gênio, o poder, senão para vencê-los e subjugá-los. Entretanto, a mulher deixa-se, bastantes vezes, dominar. Mas é sempre pelo homem que, não lhe excitando a admiração, não irrita a sua vaidade e não provoca, por conseguinte, essa luta da fraqueza contra a força. Cecília era uma menina ingênua e inocente, que nem sequer tinha consciência do seu poder e do encanto de sua casta beleza. Mas era filha de Eva e não podia se eximir de quase nada de vaidade. A senhora não quer que Peri parta, disse ela com um arzinho de rainha e fazendo um gesto com a cabeça. O índio compreendeu perfeitamente o gesto. Peri fica. Vede, Cecília, replicou Dom Antônio rindo. Ele te obedece. Cecília sorriu. Minha filha te agradece o sacrifício, Peri, continuou o fidalgo. Mas nem ela nem eu queremos que abandones a tua tribo. A senhora mandou, respondeu o índio. Ela queria ver se tu lhe obedecias. Conheceu a tua dedicação. Está satisfeita? Consente que partas. Não. Mas os teus irmãos, tua mãe, tua vida livre. Peri é escravo da senhora. Mas Peri é um guerreiro e um chefe. A nação Goitacá tem 100 guerreiros fortes como Peri, 1000 arcos ligeiros como o vôo do gavião. Assim, decididamente queres ficar? Sim. E como tu não queres dar a Peri a tua hospitalidade, uma árvore da floresta lhe servirá de abrigo. Tu me ofendes, Peri, exclamou o fidalgo. A minha casa está aberta para todos e sobretudo para ti, que és amigo e salvaste minha filha. Não, Peri não te ofende, mas sabe que tem a pele cor de terra e o coração de ouro. Enquanto Dom Antônio continuava a insistir com o índio para que partisse, ouviu-se um canto monótono que saía da floresta. Peri aplicou o ouvido, descendo à esplanada, correu na direção de onde partia a voz, que cantava, com a cadência triste e melancólica particular aos índios, a seguinte endecha na língua dos guaranis. A estrela brilhou, partimos com a tarde, a brisa soprou, nos leva nas asas. A guerra nos trouxe, vencemos. A guerra acabou, voltamos. Na guerra os guerreiros combatem. Há sangue. Na paz as mulheres trabalham. Há vinho. A estrela brilhou. É hora de partir. A brisa soprou. É tempo de andar. A pessoa que modulava esta canção selvagem era uma índia, já idosa, encostada a uma árvore da floresta. Ela vira, por entre a folhagem, a cena que passava na esplanada. Chegando-se a ela, Peri ficou triste e vexado. Mãe, exclamou ele. Vem, disse a índia, seguindo pela mata. Não, nós partimos. Peri fica. A índia fitou em seu filho um olhar de profunda admiração. Teus irmãos partem. O selvagem não respondeu.
Tua mãe parte. O mesmo silêncio. Teu campo te espera. Peri fica, mãe, disse ele com a voz comovida. Por quê? A senhora mandou. A pobre mãe recebeu esta palavra como uma sentença irrevogável. Sabia do império que exercia sobre a alma de Peri a imagem de Nossa Senhora, que ele tinha visto no meio de um combate e havia personificado em Cecília. Sentiu que ia perder o filho, o orgulho de sua velhice, como Ararê tinha sido o orgulho de sua mocidade. Uma lágrima deslizou pela sua face cor de cobre. Mãe, toma o arco de Peri, enterra junto dos ossos de seu pai e queima a cabana de Ararê. Não, se algum dia Peri voltar, achará a cabana de seu pai e sua mãe para amá-lo. Tudo vai ficar triste até que a lua das flores leve o filho de Ararê ao campo onde nasceu. Peri abanou a cabeça com tristeza. Peri não voltará. Sua mãe fez um gesto de espanto e desespero. O fruto que cai da árvore não torna mais a ela. A folha que se despega do ramo murcha, seca e morre. O vento a leva. Peri é a folha. Tu és a árvore, mãe. Peri não voltará ao teu seio. A Virgem Branca salvou tua mãe. Devia deixá-la morrer para não lhe roubar seu filho. Uma mãe sem seu filho é uma terra sem água. Queima e mata tudo que se chega a ela. Estas palavras foram acompanhadas de um olhar de ameaça, em que se revelava a ferocidade do tigre que defende os seus cachorrinhos. Mãe, não ofende a senhora. Peri morreria e na última hora não se lembraria de ti. Os dois ficaram algum tempo em silêncio. Tua mãe fica, disse a Índia com um acento de resolução. E quem será a mãe da tribo? Quem guardará a cabana de Peri? Quem contará aos pequenos as guerras de Ararê, forte entre os mais fortes? Quem dirá quantas vezes a nação Goitacá levou o fogo à taba dos brancos e venceu os homens do raio? Quem há de preparar os vinhos e as bebidas para os guerreiros e ensinar aos filhos os costumes dos velhos? Peri preferiu estas palavras com a exaltação que despertavam nele as reminiscências de sua vida selvagem. A Índia ficou pensativa e respondeu. Tua mãe volta. Vai te esperar na porta da cabana, à sombra do jambeiro. Se a flor do jambo vier sem Peri, tua mãe não verá os frutos da árvore. A Índia pousou as mãos sobre os ombros de seu filho e encostou a fronte na fronte dele. Durante um momento, as lágrimas que saltavam dos olhos de ambos se confundiram. Depois, ela afastou-se lentamente. Peri seguiu-a com os olhos até que desapareceu na floresta.
Esteve a correr, chamá-la e partir com ela. Mas o vento lhe trazia a voz argentina de Cecília, que falava com seu pai. Ficou. Nessa mesma noite, construirá aquela pequena cabana que se via na ponta do rochedo e que ia ser o seu mundo. Passaram 3 meses. Cecília, que um momento conseguira vencer a repugnância que sentia pelo selvagem quando lhe ordenara que ficasse, não se lembrou da ingratidão que cometia e não disfarçou mais a sua antipatia. Quando o índio chegava-se a ela, soltava um grito de susto, ou fugia, ou ordenava-lhe que se retirasse. Peri, que já falava e entendia o português, afastava-se, triste e humilde. Entretanto, a sua dedicação não se desmentia. Ele acompanhava a Dom Antônio de Maris nas suas excursões, ajudava-o com a sua experiência, guiava-o aos lugares onde havia terrenos auríferos ou pedras preciosas. De volta destas expedições, corria todo dia os campos para procurar um perfume, uma flor, um pássaro que entregava ao fidalgo e pedia-lhe desse a Ceci, pois já não se animava a chegar-se para ela com receio de desgostá-la. Ceci era o nome que o índio dava à sua senhora, depois que lhe tinham ensinado que ela se chamava Cecília. Um dia, a menina, ouvindo chamar-se assim por ele e achando um pretexto para zangar-se contra o escravo humilde que obedecia ao seu menor gesto, repreendeu-o com aspereza. Por que me chamas tu, Ceci? O índio sorriu tristemente. Não sabes dizer Cecília? Peri pronunciou claramente o nome da moça com todas as sílabas. Isto era tanto mais admirável quanto a sua língua não conhecia 4 letras, das quais uma era o L. Mas então, disse a menina com alguma curiosidade, se tu sabes o meu nome, por que não o dizes sempre? Porque Ceci é o nome que Peri tem dentro da alma. Ah, é um nome de tua língua? Sim. O que quer dizer? O que Peri sente. Mas em português? Senhora não deve saber. A menina bateu com a ponta do pé no chão e fez um gesto de impaciência. Dom Antônio passava. Cecília correu ao seu encontro. Meu pai, dizei-me o que significa Ceci nessa língua selvagem que falais. Ceci? Disse o fidalgo, procurando lembrar-se. Sim, é um verbo que significa doer, magoar. A menina sentiu um remorso, reconheceu a sua ingratidão e, lembrando-se do que devia ao selvagem e da maneira por que o tratava, achou-se má, egoísta e cruel. Que doce palavra, disse ela a seu pai. Parece um canto de pássaro. Desde este dia,
foi boa para Peri. Pouco a pouco perdeu o susto. Começou a compreender essa alma inculta. Viu nele um escravo, depois um amigo fiel e dedicado. Chama-me Ceci, dizia às vezes ao índio, sorrindo-se. Este doce nome me lembrará que fui má para ti e me ensinará a ser boa. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!